Bom dia a todos. Mais uma vez aqui hoje para falar sobre um assunto um pouco mais amplo. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre EDC. E isso aqui é a bagunça da minha mesa, mas minha mesa não vive nessa bagunça. Ela só está aqui simbolizando o que seria o EDC, porque para vocês esse EDC pode simbolizar apenas bagunça, mas para mim faz todo sentido. Então eu vou dar uma organizada na questão aqui e vou apresentar o meu EDC para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre EDC, beleza? Então vamos ao que interessa. Um item primordial no meu EDC é esse óculos. Por quê? Porque eu sou meio cego, enxergo mal. Então isso aqui faz todo sentido para mim. Outro item importantíssimo no meu EDC é o meu chaveiro. Por quê? Porque a minha casa tem trancas e portas e, enfim, um monte de sequências aqui no condomínio. Isso aqui é uma chave também. E fica no meu EDC. Porque isso é essencial para mim. Um outro item importantíssimo no meu EDC é a minha carteira, né? Com os cartõezinhos. Mais um aqui. E também tem um cartão de crédito, que é muito legal. Esse cartão aqui resolve muito problema também. Porque isso é essencial para mim. Então o que eu estou querendo dizer com essa questão toda? Nós vamos continuar falando de EDC. Né? Mas eu vou pedir para você se inscreva, dá o like, compartilha aí com quem possa se interessar e vamos lá. Estou querendo dizer que o EDC é um expediente absolutamente particular, né? O que pode fazer muito sentido para mim, no caso, por exemplo, o meu relógio, a minha aliança de compromisso, a minha pulseira de paracorde, o meu fazedor de fogo primário, o meu fazedor de fogo secundário. Talvez não faça tanto sentido para você, né? Eu sou um adepto da ferramenta dedicada. O que seria a ferramenta dedicada? Eu acredito que o que faz bem uma coisa devia se dedicar a isso, né? E quando você aglomera muitas ferramentas em um único objeto, você está fragilizando cada uma delas e está exigindo que essa construção seja absolutamente bem feita. E esse preço seja um preço que seja muito mais caro. Por exemplo, isso aqui é uma ferramenta dedicada, né? Essa câmera tem, comigo, 12 anos de serviço e ela consegue ser muito boa. Na verdade, absolutamente boa. Ela é melhor que qualquer celular médio e médio superior até hoje. Nenhum celular intermediário consegue acompanhar essa câmera na questão qualidade de foto. Por quê? Porque ela foi feita para ser uma câmera, não para ser um aglomerado de ferramentas. Fala, pô, mas você não tem nenhuma ferramenta aglomerada? Eu tenho. Eu tenho esse Victorinox, que é um aglomerado de ferramentas. Aqui nós temos lâmina, chave de fenda, abridor, descascador. Fala, pô, e ele não faz nada bem? Não, ele faz tudo muito bem. E por isso ele é muito caro. Se eu for comprar um Victorinox desse hoje, ele tá aí na faixa dos R$ 600. Ah, não vale. Fala, não sei, pra mim vale. Só que aquela questão, se você perder, você perde. Além de R$ 600, você perde tudo. Você perde um abridor de garrafa de vinho, você perde aí um punção escariador, não tem agulha, mas tem o punção escariador. Você perde uma lâmina com a trava muito boa, você perde um abridor de latas, você perde um abridor de garrafa, você perde um descascador de fio, você perde tudo. Então, né? Ah, e aqueles com um alicate? Eu prefiro carregar um alicatinho pequeno. E vou mais longe. O que esse alicatinho pequeno resolve, aqueles alicates que vêm aglomerados em ferramenta, dificilmente fariam mais do que ele. Para fazer mais do que ele, tinha que ser um alicate dedicado grande, né? Outra coisa que eu carrego também, luz. Pô, essa luz é pequena, pequenininha. Mas eu não levo só essa, eu levo essa também. Essa é maiorzinha.
Em breve tá saindo um vídeo dela no canal aí. Você vê que mesmo de dia ela consegue entregar uma iluminação decente. Ela apresenta aqui uma questão de quanto é que tá a carga. Ela pode ser carregada usando o carregador USB-C do celular normal. Então, assim, me serve bem. Fala, pô, você já usou? Já usei, né? Voltando à nossa história da ferramenta dedicada. Aquela lanterna é uma questão de ferramenta dedicada, porque eu não uso a lanterna do celular, né? Eu gasto a luz da lanterna normal. Outra questão que eu gosto bastante é o relógio sem bateria. Sempre você está com esse? Não, às vezes eu estou com um com bateria, mas qual que é o caso? Eu gosto de alternar minhas ferramentas de medição de tempo, né? Mesma coisa a questão do canivete. Igual eu porto desde os baratinhos, esse aqui é um baratinho. Esse canivete aqui, apesar do aspecto dele ser um aspecto meio toscão, ele é bem forte, retém o fio de maneira bacana e ele é muito barato. Eu paguei R$ 25 já tem um tempinho já, mas enfim, eu paguei R$ 25 nesse canivete. Esse aqui é outro também que eu às vezes porto, ele é bem legalzinho, já tem vídeo aí no canal. Vocês podem estar vendo, é o Brownie 364, que não é feito pela Brownie, é um chinês, né? Mas me serve bem, tem funcionado. Gosto de levar ali um cortador de unha, gosto de levar ali um mosquetão para qualquer coisa, você consegue clipar, prender, enfim, né? E sempre uma lâmina discreta, seja essa, que seja aquela da carteira que vocês já viram, e uma secundária. Aí não é a do chaveiro, essa é uma secundária. Ou essa. Geralmente não levo lâmina fixa. O meu protocolo para estar transportando lâmina fixa é quando eu vou fazer deslocamento intermunicipal, quando eu vou entrar em área que não é urbana, necessariamente. Aí, o expediente da lâmina fixa. Porque a lâmina fixa, para mim, no ambiente urbano, só se eu fosse usá-la como defesa pessoal. Só que não é o caso. Eu não aposto na defesa pessoal tendo lâmina como abordagem primária. Minha abordagem primária de defesa pessoal é a análise de ambiente. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu acredito que para alguém que tem o meu perfil, pode funcionar. Aí você fala, como assim o seu perfil? É porque o que eu faço funciona para mim ou para alguém que seja próximo de mim. Que, vamos lá, um homem negro, grande, 40 anos ou mais de idade, né? Faz sentido para alguém assim. Se eu for falar o meu protocolo, que ele fosse seguido por uma mulher adolescente, não funciona. Porque a minha abordagem, a minha maneira de fazer as coisas, não funcionaria para uma mulher adolescente, né? Tanto em questão de fisicalidade, quanto em questão de impacto visual, quanto... Enfim, para mim, uma mulher, um adolescente, ele teria que ter outra abordagem para estar fluindo dessa maneira. Eu não sou mais adolescente, enfim, então eu não falo para esse tipo de público. Eu falo com muita segurança. O que eu faço funciona para mim. O que eu faço funciona comigo. O que eu faço dá um bom resultado no meu caso, na minha vizinhança, no meu jeito de fazer, né? Então eu tenho uma segurança muito firme para poder estar falando com vocês. Se alguém for seguir a maneira que eu faço as coisas, minimamente que seja alguém próximo, parecido comigo, porque senão pode não funcionar. Outra coisa que está muito presente no meu EDC são meus livrinhos. Igual eu estou relendo alguns clássicos que eu li na adolescência, né? Tô preparando uma surpresinha aí pro processo, pra gente, né? Vou, na minha intenção, tá postando um cursinho aí pra ajudar quem quiser, quem puder. Um cursinho de lógica, um cursinho de matemática básica, né? Se tiver adesão, se tiver interesse, talvez eu, sei lá, faça aulas de resolução de exercício. Essas aí eu poderia colocar num eventual clube de membros, né? Mas a aula mesmo vai ficar postada de maneira gratuita. A intenção é ajudar. Aí no clube de membros eu colocaria a aula de resolução de exercício, que é uma aula chata, voltada a quem tem realmente o interesse. Isso aqui eu tô quase acabando, já falei dele em outro vídeo. Minha bibliotequinha tá aí, metade dela. Vou mostrar ela para vocês, quer ver? Olha lá. Tem de tudo.
Tem de tudo e mais um pouco. Desde dicionário de Camões até umas literatura meio paralela ali. Mas essas ali estão seladas. Não é para ser lido de qualquer maneira, nem por qualquer um. Tem coleção de dicionário, tem um monte de coisa legal. Ainda com foco na questão da DC, né? Que seria o Everyday Carry. É o que eu carrego todo dia. Por quê? Para levar o meu conforto. Então, para o meu conforto, eu carrego fio dental. Também carrego uma escovinha de dente, pasta de dente. Isso aqui é enxaguante bucal. Por quê? Porque eu gosto de escovar os dentes no final do dia. Então, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? EDC é uma questão absolutamente particular. E você não precisa, no caso, tá postando, tá abordando ali, tá usando as coisas que outras pessoas recomendaram. O preço que tá fora do seu bolso. Transporte o seu conforto. E que o seu conforto não se torne um peso ao transportar. Aí você fala, pô, mas por que você leva pederneira? Por que você leva certos itens que não são assim necessariamente urbanos ou portados por... Porque eu sou uma pessoa paranoica. Eu tenho medos, né? E eu não trabalho do lado da minha casa, eu não trabalho do lado do meu bebê. O meu bebê fica aqui no meu bairro e eu todo dia tô num bairro diferente da cidade. Aí você, pô, mas você tem medo de alguma coisa acontecer? Sim, talvez alguma coisa aconteça, talvez a cidade se quebre, talvez... E eu quero garantir que eu possa fazer um deslocamento, seja como for, e voltar para minha criança. Voltar para cumprir a minha obrigação, para pegar ela na hora certa na escola, para não precisar ficar dependendo de ninguém. Então, assim, por essas e outras, eu me garanto, eu levo a minha contagenzinha de tempo, eu levo a minha chave, né? Eu levo o meu fazedor de fogo e eu tenho certeza que eu sei voltar. Quer seja onde eu estiver, dentro do município, eu sei voltar. Eu saberei voltar, eu poderei voltar. Se a ponte cair, eu vou atravessar. Enfim, o que acontecer, eu sei voltar. Eu tenho que voltar. Porque ela vai precisar de mim, né? Mas aí é o pai falando. Antes de pai, você tem uma obrigação com você mesmo, se cuidar. E é no exercício de se cuidar, no exercício de se preservar, que está o expediente do EDC, né? Que seria o equipamento de porte diário, Everyday Carry, né? Você leva ali o seu conforto, você leva ali a sua lâmina, você leva... Ah, tem que ser caro, tem que ser coisa boa, tem que ser o que você pode, cara. Se você tá na vibe de transportar, de levar as ferramentas que você acha que vai precisar, que sejam as ferramentas que você pode, as ferramentas que você julga que vai precisar. Porque, no caso, né? Esse relógio marca o tempo igual a esse relógio. Os dois marcam o tempo. Leves diferenças de precisão e de preço, né? Essa lâmina, no caso, corta igual essa lâmina. E corta igual essa lâmina. O material que for cortado não vai falar, pô, fui cortado por um Victorinox, pô, fui cortado por um Invictus, pô, fui cortado por um Browning. Não, foi cortado. Ah, quantas vezes? Quantas vezes deu para cortar? Essa aqui acaba o fio rápido. Pois é, por isso eu mantenho. No meu EDC, também, né, esse afiadorzinho aqui, que salva o dia. Acabou o fio? Beleza. Você vem aqui, ó. A seco. O fio voltou. É isso, essa é a ideia, né? Transporte o seu conforto, transporte o que você tiver necessidade, pegue ideias junto com as pessoas, mas não seja discípulo de ninguém. Avalia qual que é o seu momento, qual que é a sua necessidade, improvise. Ah, eu tinha vontade de ter um Letterman. Pô, eu também, cara, só que aí não vai rolar, então eu vou colocar um alicatinho. E eu vou ter, além de uma lâmina, um alicate, que é a grande diferença do Letterman. Eu não vou ficar sem o equipamento. Só não vai estar amarrado um no outro. Beleza? Pessoal, se gostou, dá um like, se inscreve, compartilha aí com quem possa interessar. E muito obrigado. Vamos transportar o nosso conforto.